agora a gente vai falar sobre assinatura designer. Perceba que eu não falei da teoria do design inteligente. Eu falei da assinatura designer, essa percepção que existe um criador em todas as coisas. E nós estamos hoje com uma bancada masculina, obviamente, pastor Saulo do meu lado direito. E agora, não só uma bancada masculina, mas também uma bancada internacional. Nós temos ele, Abel. Abel, manda um salve pra galera. Salve, galera. Meu nome é Abel e estou aqui mais uma vez no podcast Além do Sábado. Cara, arrebenta demais esse Abel. Abel, você tá fala fazendo... em outra língua, fala aí. Fala isso em... Peraí, quantos idiomas você fala? Idiomas e dialetos? Então, o meu idioma oficial, o meu dialeto é Sena. É Sena. Aí eu morei em outros estados e pude aprender um pouco outros dialetos. Calma, que país você... Qual é o seu país? Moçambique. Moçambique. É. E aí eu morei em outras cidades. E aí em cada cidade você aprendendo... Acabei aprendendo outras línguas. Você tem uma etnia específica? Uma etnia que é a sua dentro do seu país? Sim. Qual é? Tem. A minha é Sena. Sena. Isso. Ah, entendi. O nome é a etnia. Isso. São quantos no país todo? No país todo, na média, 54. Caramba. Tem alguém que São fala vários. todas? Eu duvido ter alguém que fala todas, porque uma é mais complexa do que a outra. Aí já é um pouco complicado poder falar todas, mas tem pessoas que conseguem falar mais de 3. Então, dá uma saudação em cena para a galera do podcast. Muricei, Anhuese. E o que você disse? Como estão todos? Ok, e agora em... Shona é outra? Shona é outra. É Shone ou Shona? Shona. Que é um dialeto falado em Zimbábue. Em Zimbábue também. Mas porque fazemos fronteira com Zimbábue, aí acabou tendo essa possibilidade de aprender um pouco a língua falada lá. Que inclusive existe um hinário, né, adventista em Shona, que tem se cantado nessas línguas para poder fazer com que os que não conseguem falar português... E você conhece alguma música nessa... Conheço algumas. Tem uma em que ela fala um pouco de tristeza, cantei uma vez no PG. Canta um pedacinho pra gente. Ok. A música é o seguinte. Atina musha paika Tinoda mushauri kure Zitarao niziori unopeyangu azose unopeyangu azose. E o que você cantou? Então, a música ela fala que nós queremos um lar e este lar é o lar em que Deus preparou para nós. Nossa, então, que demais. essa terra é uma terra de muita tristeza, mas nós temos a esperança de poder estar nesse lar quando Jesus voltar. Muito boa, salva de palmas aqui, ó. Você está fazendo mestrado ou doutorado? Mestrado. Mestrado em? Engenharia de Biosistemas. Engenharia de Biosistemas. Seja muito bem-vindo Muito novamente, obrigado. Abel. E aqui do lado dele, Targino, nosso líder jovem da Igreja Central de Niterói. Manda seu salve, Targino. Fala, galera, beleza? Sempre muito bom estar aqui com essa bancada que é sempre qualificada. Tô com o Abel aqui do meu lado, o pastor tava olhando cheio de orgulho para ele. É alguém que colabora muito dentro da igreja e eu tenho orgulho de estar sempre com ele lá na igreja. Muito bom. Targino, da última vez que você veio aqui, você falou que você tinha uma conversante. Conversante. Se Deus quiser, É muito bom. vai lançar. A gente está agora em eu acho que é janeiro. Qual é a semana aqui de janeiro, gente? Então, deixa eu olhar aqui. Nós Segunda semana de janeiro. Entramos na segunda semana de janeiro. A gente está aqui no meio do Caleb aí bombando. E eu tô com a camisa atrasada, né, gente? Mas me perdoem, é porque a gente tá trabalhando tanto que a gente suja. Essa é a função das camisas dos anos anteriores. Tem que guardar aí, ó. Por isso tem que guardar a camisa. Exato, guarda a camisa. A gente conversou então sobre a conversante em 2025. Nós estamos em 2026. A conversante já se tornou namorante? Rapaz, eu vou torcer para que sim, tô orando muito para que dê certo, né? Amém, vai dar certo. Gente, é uma brincadeira. É uma brincadeira com a gente, porque é o seguinte. Nós estamos entrando no período de férias. A gente gravou alguns episódios. Esse é um episódio que a gente gravou
com antecedência para a gente poder estar tranquilo no período das férias, no período que a gente vamos estar viajando, principalmente o time pastoral, e aí a gente está aproveitando para fazer essa provocação e ver se... Já pensou se dá ruim? Fabinho, vira sua boca pra lá, mano. Tá me secando aqui, galera. Já pensou se dá ruim? A gente chega, Não pensa a gente nisso, tá em janeiro, e aí esse papo tá rolando, começa de tomara que dê certo. Não vai assistir de novo o podcast, né? Aí, Binho, e aí, Kaique, é conversante. Não vai Eu ouvir o vou ficar aqui podcast. meio triste. Caramba, que clima ruim que ficou. Mas eu vou entrar em defesa do meu líder jovem. Se a conversante não levar adiante a conversa, não sabe o que está perdendo, que esse jovem é de ouro. Olha, coraçãozinho, pastor. Agora eu tô com meu coração quebrantado. Esse pastor pastor é um pastor que defende o seu distrito. Pena que ele não é pastor, como eu sou pastor de Itaipu. Gente, vamos embora. Já vamos pedir a bênção. Pastor, dá o seu salve, já pede a bênção do Senhor. Salve, salve, galera. Obrigado por nos acompanhar no nosso podcast, por participar com a gente, né, e aprender juntos, né, do conteúdo da Palavra de Deus através do guia de estudos da lição. Obrigado por sua participação. Compartilhe, né, o nosso podcast além do sábado. Aqui a gente brinca, mas a gente também estuda. E estudamos muito. E estudamos de forma descontraída para que você também tenha alegria e satisfação de poder acompanhar e aprender. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe agora esse estudo, nosso podcast, abençoe os conteúdos que vamos discutir aqui, as ideias, para que possa ser útil para alguém que esteja assistindo, participando, para alguém que vai ouvir de forma especial. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só, tem uma tirinha que ficou bem legal, as tirinhas são bem interessantes. Essa foi feita pelo Michelson Borges e foi também pelo Caleb de Carvalho. Depois vocês dão uma olhadinha, vale a pena ficar atento, porque é sempre um insight de começo. Ele fala sobre um ateu que passou a crer ao estudar e perceber que havia uma percepção de um designer que foi projetado, ele é inteligente como funciona, mas eu quero ler aqui, ó, o comecinho da lição de segunda. A maioria dos relatos pagãos sobre a criação, comuns em culturas como a Babilônia, o Egito e a Suméria, compartilha duas características principais. A primeira é que, na maioria dessas histórias, a natureza é a origem dos deuses. Nessa narrativa, os deuses surgem a partir de elementos naturais como água, o céu, o caos. No relato bíblico, Enuma Elish, por exemplo, há uma batalha cósmica entre as águas primordiais e neste ambiente caótico que os deuses nasceram. E mais tarde molda o mundo. Mitologias gregas, nórdicas, hindus também seguem esse mesmo padrão. De certo modo, até o ateísmo, que considera a natureza como a origem de tudo, acaba caindo nessa mesma lógica. Aí vem o segundo parágrafo. A segunda característica marcante é o papel insignificante da humanidade. Os seres humanos geralmente aparecem no fim da criação, quase como um improviso, criados apenas para realizar tarefas degradantes. Olha para mim. Se nós olharmos para as séries que têm sido apresentadas, se nós olharmos para os animes, se nós olharmos para os desenhos, para os filmes, a gente vai ver isso sendo pregado novamente, fortemente nos nossos dias. Quais são as diferenças desse Gênesis pagão, seja ele antigo, do Oriente Médio, ou da Ásia, ou até mesmo dentro do contexto das tribos indígenas, ou de matriz africana, para a orientação bíblica do Gênesis, que traz a informação como tudo criou? Qual é a diferença e como isso nos ajuda a compreender quem é Deus e a gente também criar informação para poder estar apresentando ele para as outras pessoas? A diferença básica que eu vejo aqui é o conceito de aleatoriedade, né? Tudo passou a existir de forma muito aleatória, sem nenhuma arquitetura, sem nenhum planejamento, sem nenhuma força por trás, movendo, formando, dando forma, dando sentido. E isso tudo, essas filosofias, elas se assemelham muito à mitologia, né, grega, greco-romana e tudo, que nessas mitologias, os deuses, as divindades, né, que eram adoradas,
que eram cultuadas, aparecia do nada, né, No fruto acaso. do acaso, do caos, ou de uma fusão de algum fenômeno natural. Do nada o nada veio. Entendeu? E aí, veja, veio de onde, quem criou, fez para fazer o quê? É uma evolução que não continua Veja, também, uma né? evolução que não dá sequência. Então, veja, essas filosofias, inclusive o evolucionismo tem muito dessas raízes, né, mitológicas e filosofias gregas. A gente percebe muito uma semelhança, tá? Há muita característica disso, né, da aleatoriedade, do surgimento do nada, né, sem planejamento prévio, sem arquitetura. A gente vê isso. Agora, qual que é a diferença que a gente tem dessas filosofias com o que a palavra de Deus apresenta? Aí a gente encontra uma outra narrativa, né, que vai de encontro com essas teorias. É muito, muito interessante o que o pastor diz, e principalmente, eu até falei aqui, interrompi, que essa galera acredita, boa parte, né, que do nada o nada surgiu, né, e isso é um conceito até meio estranho, esquisito. Então a gente apresenta todo o material da Bíblia, todo o contexto, toda a historicidade que você consegue comprovar através da Bíblia, e eu penso que para você acreditar nisso, que do nada o nada surgiu, você precisa de muita fé, de tanta fé ou até mais fé do que a gente para acreditar em Deus. Então, eles apontam a gente que a gente precisa de fé para acreditar no nosso Deus porque a gente não consegue enxergá-lo. Mas eu acredito que, ao pensar dessa forma, e aí nisso você precisa encaixar que o mundo é formado a partir de bilhões de anos, precisa encaixar tudo isso. Então, é muita aleatoriedade, como o pastor muito bem disse. Então, você precisa de tanta fé, ou até mais do que a gente que acredita na Bíblia, para acreditar nessas teorias. Além disso, nós conseguimos também ver a questão ligada com a natureza sendo o ponto principal de todos esses outros que mencionam certos deuses. Eles olham a natureza como sendo o lugar onde saem todos esses deuses. Nós conseguimos ver, por exemplo, o Egito. Eles usavam aquilo que é o rio Nilo como sendo um deus, que é a natureza. Então, eles não têm, assim, uma base fundamental dos seus deuses. Isso é que faz com que o deus dele, ou os deuses que eles adoravam, seja diferente com o deus que nós conhecemos, com o Deus vivo, neste caso. E dado muito interessante nessa lição, quando o pastor Ben estava aqui lendo um pouco sobre isso, nós encontramos que eles se baseavam em certas crenças, porque são crenças que eles criavam para fazer com que haja o surgimento de um determinado Deus. Na verdade, eles não conseguiam olhar no que se baseava esse Deus. E se nós vemos, eles eram olhados como escravos. Em meio a esses deuses que eles criavam, eles eram escravos desses deuses. É algo que nós temos que ter muito em consideração quanto a isso. E eles se escravizavam, olhavam esses deuses como deuses, ou deuses que impunham regras contra eles. Um Deus que não mostrava piedade para com eles. Mas criado fruto da imaginação e surgiu do nada e ainda opressor. E ainda opressor. Então, é algo que essa lição acabou trazendo para nós, de compreendermos um pouco em relação a esse Deus. Como já estava aqui a dizer o Targino, nada surge do nada. Se tem este copo, é porque tem alguém que fez esse copo. Nós não vamos dizer que esse copo surgiu por só. Então, se existe alguma coisa, é porque um Deus criou. Se existe a natureza, é porque esta natureza existe um Criador. Então, nada surge do nada. Como muitos têm dito e muitos outros, não só filósofos, assim como cientistas, eles tentam provar, né, a existência de uma coisa por meio de experimentos. Mas existem coisas que não é possível provar por meio de experimentos, pela complexidade que tem a natureza. Entendi. E eu vou dizer mais. No próximo episódio, ou melhor, não no próximo episódio, no próximo bloco, a gente vai dar dicas, pistas sobre como a gente pode identificar que foi Deus que criou todas as coisas. Fechou? Pegou? Então faz o seguinte, respira fundo, que a gente já começa daqui a pouco.
agora nesse momento, que é o segundo momento deste episódio, que está bem provocativo no sentido, e eu gostaria, inclusive, pai fundador, que a gente tivesse pessoas de pensamento divergente, talvez um especial, um criacionista contra 10 evolucionistas, para a gente poder debater o assunto e ter um outro ponto de vista aqui somando. E eu quero aqui já enumerar as pistas que a lição trouxe, vocês podem acrescentar mais. A primeira delas está aí na lição de terça-feira. Qual é a primeira pista? A distância ideal do Sol. A Terra está exatamente onde deveria estar. Se estivesse um pouco mais longe, o planeta seria frio demais e os oceanos congelariam. Olha. Segunda pista, que houve um pensamento estratégico, um pensar para que fosse criado esse ambiente perfeito para a gente. Eu digo a gravidade certa, na medida certa. Um pouquinho mais achata, um pouquinho mais flutua. Percebe que é tudo na medida. E a terceira, pastor Saulo? Tudo. A força exata da Lua, né? Olha só, interessante isso aí, na força gravitacional, né? Precisão incrível. Precisão. Tivesse um pouquinho mais, imagina as marés. Como é que seriam? A gente E quanto aqui. peso tem Quanto peso tem a Lua? Meu Deus do céu. Quanto pesa o Sol? E pode puxar, né? E puxa quanto? pra um lado, Pode vai pro lado. puxar, pode puxar. Então a gente vai encontrando na criação o pensamento exato, porque o universo, de modo geral, ele é hostil para a condição de vida que nós necessitamos como seres humanos. Então você vai percebendo que Deus cria um aquário perfeito para os seus pequenos peixes viverem aqui com exata proporcionalidade de ar, exata proporcionalidade de gravidade, exata proporcionalidade de calor. Então você vai vendo Deus sempre ajustando as ferramentas para que a gente pudesse ter uma vida melhor nesse lugar. E a gente poderia continuar enumerando. Eu lembro que tem um rapaz que já foi em vários podcasts, não estou falando, não do Serjão, né? O Serjão que fala de astrofísica, mas é um menino, né? Eu já estou ficando velho, eu chamo um cara de menino. Garoto. Ele deve ter ali, não, ele é um professor, e ele, assim, simples no Nordeste, e ele fala sobre a questão acho que da sim. matéria. Eu não lembro o nome dele, era bom ele ter lembrado. Diogo. Diogo. É. Ele explica de forma muito simples, né? Exato, cara. E aí, eu acho que foi pro Danilo Gentili, que ele estava fazendo uma entrevista, e aí ele fala sobre a quantidade de energia necessária para criar o ser humano. Ele fala assim, olha, gente, a energia necessária para criar o ser humano seria tantos sóis. E ele faz uma proporcionalidade assim, é impossível. Ele fala que no barro existem todas as condições necessárias para que humanos possa vir existir. Ou seja, do pó viemos, ao pó voltamos. Então ele vai trazendo de uma forma didática como a gente foi pensado e as condições necessárias para a gente poder, necessárias para que a gente possa sobreviver. Interessante. Eu peguei aqui uma falazinha do físico Paul Davis. Ele diz assim, dizer que a vida está na corda bamba é um eufemismo impressionante. Vocês sabem de algum animal que tem tão poucas ferramentas de defesa, colocando o ser humano como animal, do que o ser humano? Para pensar. Você pega os animais, tem garras, Sim. tem presas, tem estrutura óssea diferente. Ó, você pega os chimpanzés, a força deles é 1,5 homem a mais do que a gente. Então você vai percebendo que a gente é muito frágil. Qualquer coisa que fura no seu abdômen, você já tem ali uma putrefação, porque estoura tudo. Uma coisa que bateu no seu olho, imagina essa membrana pequenininha. Sim. A cabeça, a fragilidade, a gente precisa, vai fazer uma coisa, é capacete, é colete, é cinto. Então Deus foi pensando e foi criando um universo muito positivo para a gente. Como na quarta-feira, né, que diz que o nosso funcionamento do nosso corpo, ele é muito perfeito, né, até o nosso corpo mesmo. A gente elencou diversas outras características de terça e de quarta também muito interessante, como o Binho bem destacou, do nosso corpo também, né? O nosso corpo tem tantos detalhes assim que não tem como ser obra do acaso, como o pastor Saulo disse muito bem no primeiro bloco. Eu fiquei pensando, desculpa, Abel, se nós fôssemos carnívoros, o nosso intestino ele seria mais curto. Porque os animais carnívoros têm intestinos mais curtos. Animais voltados para serem herbívoros têm um intestino mais longo. O processo digestivo é mais longo.
Veja, se nós, quando comemos carne, e aí a gente estou puxando para a criação, aquele plano de comermos somente os naturais, é rápido a digestão do carnívoro. Ele precisa ser rápido, porque a putrefação do alimento carne não pode demorar. Já a gente que deveria comer de outra forma, mostra na dentição, ele é longo. Então, todos esses detalhezinhos vão dando pistas que, cara, alguém pensou nisso aqui. Sim. Abel, você ia falar? Sim, ia me aliando neste pensamento, falando um pouco que a questão da complexidade que existe nos seres humanos, assim como eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a microbiologia, né, assim como a biologia molecular e bioquímica dos seres humanos, assim como das plantas. Olhando para o sequenciamento de DNA, olhando para a questão ligada com cada parte das células, assim como a composição das células, que são organelas, mostra pequenas coisas e cada uma delas com uma função muito específica, o que não tem como dizer que surgiu do nada. É muito complexo. É muito complexo, muito complexo. Eu lembro que na faculdade eu fiz um trabalho sobre Darwin. Darwin tinha algumas coisas no seu estudo, inclusive o evolucionismo até se distanciou de Darwin, assim, grandemente, pelas novas descobertas, as novas percepções. Mas Darwin ficava doente com a questão do olho. Porque o olho, ele pega a imagem de cabeça para baixo e inverte para o nosso cérebro para que a gente possa ver do jeito que está. Ele tinha uma dificuldade tremenda de compreender como é que funcionava esse processo da íris e do globo ocular. Porque é muito complexo. E se a gente continuasse a falar de outros detalhes da vida e das condições de sobrevivência, nós teríamos dificuldade de achar que isso aconteceu em um jogar de dados. Alguém pensou como isso ia funcionar. Se a gente fizer um comparativo, pastor Saulo, entre Zeus e Jesus, panteão, e aí já dando uma guinada, uma mudança na nossa discussão, se nós fôssemos então acreditar nesse tipo de mitologia, quais são as diferenças entre Jesus e o pai, que não seria ele, né? Porque tem antes de Zeus vem Cronos e aí vem toda uma outra linha. Eu não lembro se é Cronos que comeu os próprios filhos. E aí Zeus lidera a rebelião. É Cronos. E aí dentro da barriga ele faz a rebelião e tudo mais. Se a gente pega esses panteões, seja gregos, seja romanos, seja de qualquer outro panteão, qual é a diferença desses deuses para Jesus? Interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele antes de vir, ele já era, né? Ele já era Deus. Então, diferente de um Deus que surgiu no meio de uma história, Deus, nós não temos história para a origem dele. Nem a Essa é a Bíblia se diferença. preocupa em dar, né, Nem a pastor? Bíblia menciona nada a respeito disso. Ele diz no princípio... No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, estava o Verbo com Deus e o Verbo era Deus. Então, a Bíblia ela não dá detalhes. Por quê? Porque o conceito próprio está implícito no conceito de Deus, que ele é eterno, que ele é eterno, que ele não passou a existir. Entende? Então, quando a gente vê essa diferença, a principal diferença que a gente vê aqui, tá? Mas um detalhe muito interessante é que a gente vê ações de Deus na história, enquanto que as histórias sobre Zeus são apenas histórias. Elas são apenas lendas, como também é lendário a forma como ele passou a existir. Muito bom. Gente, eu vou dar sequência a um episódio mais curto, já que a gente fez, melhor dizendo, é um bloco mais curto, porque a gente se demorou bastante no primeiro, e os pais fundadores já estão me dando time aqui na minha cabeça. Eu quero encerrar esse episódio do nosso podcast com um texto de Ellen White, do livro Caminho a Cristo, página 54. Diz assim: basta que estejamos atentos e as obras criadas por Deus nos ensinarão lições preciosas de obediência e confiança. Desde as estrelas, que em seus inexplicáveis trajetos através do espaço percorrem, séculos após séculos, os caminhos a elas designados, até o minúsculo átomo,
as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo e sustenta tudo o que criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos na imensidão do universo também se preocupa com as necessidades do pequeno pardal que, sem qualquer temor, eleva seus humildes gorjeios. Deus cuida do macro e cuida do micro. Deus dá condição para que nós, seres humanos, sobrevivamos, mas também dá as condições para pequenas criaturas também possam coexistir. Deus é um Deus de amor, cuida de todos nós e também cuida de você. Deus está preocupado para que você possa se aproximar dele, compreendendo que ele se preocupa com você e está cuidando de cada detalhe. Talvez você não tenha essa compreensão ou saiba de todos os argumentos, mas a cada momento que você estuda a Bíblia, que você estuda a natureza, que você estuda Jesus e se apercebe ou se percebe como criatura dele, você está mais próximo dele. Então, quando você olhar para tudo e achar que ele está distante, saiba que nesses momentos ele está te vendo e está olhando unicamente para ti. Deus te abençoe muito, muito, muito. E vá construindo uma vida na certeza que existe um Deus que cuida de todos nós. Vou orar e vou pedir a bênção sobre os meus amigos aqui e sobre você que está nos assistindo em algum momento. Querido Deus, nos abençoe e que nós possamos percebê-lo em cada detalhe das coisas que o Senhor criou. Existem muitas filosofias, muitas ideologias, muitas vozes por aí. Algumas são recentes, outras bem antigas. Mas a verdade é que nós, cristãos, temos um livro que nos ensina como devemos nos portar e quem o Senhor é. Nos ajuda, Pai, a nos mantermos próximos de Ti. Em Teu nome, nós oramos. Amém. Amém. A gente se encontra até o próximo domingo aqui no podcast Além do Céu.